Só uma pequena correção, porque eu realmente até faço parte da diretoria do Museu de Imagem do Inconsciente, mas na verdade eu pertenço à Sociedade de Amigos do Museu, porque o meu vínculo atual, desde 2010, é do Instituto Brasileiro de Museus. Eu sou funcionário do Museu Nacional de Belas Artes, mas trabalhei no museu desde 1974, no Museu de Imagem do Inconsciente, formalmente até 2010, e hoje estou cedido, uma parte do meu horário é cedido pelo Instituto Brasileiro de Museus ao museu. Então eu estou e não estou. São vários chapéus ao mesmo tempo, e às vezes tem uma pequena confusão e também uma pequena correção para o nome do museu do curso de pós-graduação, que é o Museu de Astronomia, né, e não de Astrologia, como foi dito. Bom, uma das coisas que a gente percebe quando vai falar do trabalho do Museu de Imagem do Inconsciente, da doutora Nise, como que a Nise é conhecida como pessoa, né? E como eu falei assim, de uma maneira geral, essa coisa dela, do amor pelos logos, do trabalho, da terapêutica, assim. Mas assim, tem uma carência muito grande de conhecimentos realmente qual é o significado do trabalho científico da doutora, quais são as contribuições realmente epistemológicas que ela tem para o campo, né, os campos envolvidos, já que o trabalho dela é interdisciplinar, e isso a gente sentiu uma carência muito grande por causa justamente dessa falta, né, de conhecimento maior, um aprofundamento maior, que a gente está tentando nos últimos tempos, né, junto com a equipe do museu, a consolidação desses conhecimentos de uma forma mais didática, de uma forma mais coesa, para que possa auxiliar na formação das pessoas que se interessam por esse conhecimento ou que deles precisam para as suas práticas profissionais e terapêuticas. Então, eu comecei a trabalhar com a doutora Nise porque por causa da minha formação como músico. Então, ela me chamou para trabalhar com os clientes na Casa das Palmeiras, né, que é a clínica que a doutora abriu em 1956, que é a primeira clínica aberta, né, em regime de externato no Brasil. E eu fiquei um tempo trabalhando ali com música com os clientes, mas logo que o museu começou a se desenvolver e desenvolver projetos, eu fui me envolvendo nas tarefas do museu e acabei sendo tragado, né, por essa coisa da coleção, do estudo, da catalogação, da organização do acervo, das exposições, das publicações, dos documentários científicos, enfim. E a minha carreira como terapeuta então teve um fim muito breve, e eu realmente não tinha vocação para a terapia, né? E então, durante todos esses anos, a gente desenvolveu muita coisa junto com a equipe do museu. Em 1999, a doutora Nise faleceu, né? Foi agora dia 31 de outubro, fizeram 19 anos de falecimento da doutora Nise, e nós ficamos órfãos, né? A pessoa que tem um carisma fantástico e tinha, né, vamos dizer assim, uma presença muito forte, e a gente começamos a nos indagar quais seriam o destino do museu, o futuro do museu, a direção que a gente queria imprimir para o museu. E então, foi por esse motivo que eu comecei a procurar em alguns campos, né, subsídios para poder me ajudar e ajudar a equipe do museu a traçar esse caminho, a traçar essa trajetória. E eu finalmente encontrei esse caminho no campo da museologia, que foi o campo que se mostrou mais aberto, mais interdisciplinar e mais também de acordo com a minha vocação, né, com a minha personalidade, para poder desenvolver estudos nessa área. Então, eu passei a pesquisar, né, nesse sentido, e o que eu vou apresentar para vocês aqui então hoje é um pouco da história, um pouco da pesquisa também que eu venho realizando nos últimos dias. Recentemente foi feito aqui, foi exibido no Brasil todo e no mundo, tem ganhado vários prêmios, um filme sobre a doutora Nise que chama Nise no Coração da Loucura. Eu queria saber assim, quantas pessoas aqui no auditório já viram esse filme. Ótimo, então fico aliviado, porque isso a gente não precisa falar muito dos acontecimentos que vêm durante o filme, porque isso já é do conhecimento de vocês e isso é muito bom. Vamos começar
Bom, essa é uma obra do Emílio de Barros, né? Uma obra que ilustra o livro Mundo das Imagens da doutora Nise. É uma obra fantástica, eu acho linda, uma das minhas preferidas no acervo do Museu de Imagem do Inconsciente. E ela foi realizada por um homem que já estava internado há 26 anos no hospital psiquiátrico, cuja função era de carregar roupas sujas, trouxas de roupa suja das enfermarias para a lavanderia do hospital. O médico disse para a doutora Nise que era um desperdício levá-lo para a sessão de terapêutica ocupacional, porque ele já era um crônico, 26 anos internado, e não daria mais nada. O Emílio é considerado um crítico de arte, como Ferreira Goulart, como um dos poucos e talvez o único gênio da pintura brasileira. Mas, a tela seguinte também é uma tela do Emílio. O Emílio está representando aí o interior do ateliê do museu, da sua antiga sede, e essa figura que ele está representando aí é o desenhista Rafael. Rafael recebeu o diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica, que é um nome horroroso, que significa uma das formas mais graves da doença da esquizofrenia. É um estado de regressão tão grande que a pessoa, enfim, ela tem do tipo que esfrega fezes na parede, e, enfim, muito grave o caso. Para a seguinte, nós vamos ver o desenho de Rafael. Rafael é considerado pelo Mário Pedrosa, que é o nosso maior crítico de arte, um dos maiores desenhistas do Brasil, e ele foi comparado a artistas do nível de Matisse. Esses dois artistas, Rafael e Emílio, foram recentemente objeto de uma exposição maravilhosa no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, um catálogo belíssimo que mostra a pujança e a beleza inigualável da obra desses dois artistas. Isso só foi possível graças a essa figura maravilhosa, né, que é uma figura de mulher ímpar na história da cultura brasileira, nossa maior cientista, né, como feminina, que é a doutora Nise da Silveira. A Nise é uma pessoa que ela nasceu para fazer rupturas e para abrir novos espaços. Ela começa na Faculdade de Medicina na Bahia, onde ela é uma única mulher numa turma de 147 homens. Vocês podem ver aí nessa foto da formatura. E eu brincava com ela dizendo que ela não, pelo menos, ela não faltou barro para ela dançar no baile de formatura. Ela dizia que não tinha nem banheiro feminino na faculdade, então ela tinha que esperar as aulas começarem para poder ir ao banheiro, né? E que os alunos e os professores evidentemente fizeram todo tipo de assédio, de bullying para que ela não completasse o curso dela, né? Mas ela conseguiu, e hoje ela é mais famosa do que todos esses também. Agora, então a doutora Nise, logo depois que ela se forma, o pai morre, ela vai morar no Rio, vai trabalhar aí no Hospital da Praia Vermelha, que foi um hospital construído pelo Pedro II para marcar a sua ascensão ao trono. O imperador abriu um hospício para marcar a sua ascensão ao trono. Naquela época o hospital era chique, então ficava na entrada da cidade. Logo que os navios chegavam na Baía de Guanabara, a primeira coisa que vinham descortinavam era esse prédio maravilhoso. Era moda, né, na Europa, os grandes hospitais, Pedro II não queria ficar atrás. Depois, com o tempo, o hospital foi ficando fora de moda, e isso aí hoje abriga a Faculdade de Educação e outras unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no bairro da URCA. A Nise vai trabalhar aí concursada, como médica concursada, mas logo depois ela é presa pela ditadura Vargas, acusada de ser comunista, de ter livros com capa vermelha no seu quarto. E, enfim, a Nise, a atitude mais comunista que ela fazia era ela tinha um grupo de médicas, mulheres que faziam atendimento às mulheres que moravam na periferia do Rio de Janeiro, isso na década de 1930, tá, gente? Bom, então vocês já viram o filme, quando a doutora Nise ela volta depois da prisão, de ficar um longo tempo exilado, autoexilado, né, porque ela foi solta, mas falaram para ela: você some, se não se prender de novo, você não vai ser libertada. Ela fica uns 6 anos, 8 anos, e até vir a anistia. Quando vem a anistia em 1944, ela é reintegrada no serviço público, e na volta do serviço público, então, é aquela cena quando começa o filme, ela encontra dentro do hospital, né, novas formas de tratamento que ela não conhecia quando ela tinha saído, e um desses tratamentos era o eletrochoque, e outros
fisioterapia, convulsoterapia, lobotomia, né, tratamentos que ela considerava agressivos, né, e que não resolviam, que não iam no cerne realmente da questão. Faltava, a doutora Nise sempre foi uma grande estudiosa, faltava fundamento científico, né, para poder, da opinião dela, para poder sustentar essas práticas, né? Então, aí, por exemplo, nós temos um caso muito conhecido, que é o do Lúcio. Pode voltar, por favor, o slide. É o caso do Lúcio, que era que fazia as esculturas incríveis, né, e como está aí na esquerda, e ele foi lobotomizado, e a doutora Nise fez de tudo para que a família não permitisse, mas a família permitiu, e após essa cirurgia, o Lúcio não criou mais nada, né, tem essa figura da direita, que foi a melhor que ele fez depois da lobotomia, as outras são terríveis, e nunca mais conseguimos que o Lúcio produzisse alguma coisa. Bom, foi revoltada por causa dessas coisas, a doutora Nise, então ela faz a negativa, né? Essa é uma frase bastante conhecida, que ela diz que, quando ela conta, né, existe essa cena no filme, quando o médico, que ela disse que era uma pessoa inteligente, uma pessoa legal, mas que gostava de dar choque nos pacientes, e aí tentou ensinar para ela, e ela disse que foi horrível, né, a experiência, e ela se recusou a perder o outro, e que aí então começou a rebelde. Ela mesma se intitulou como uma psiquiatra rebelde, e no final da vida dela ela queria escrever um livro de memórias chamado Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde. Infelizmente ela morreu antes de completar esse projeto, mas o Luiz Carlos, que é o atual diretor do museu, foi seu principal colaborador e secretário, né, ele levou à frente esse projeto dela e escreveu um bonito livro com esse nome, Caminhos de um Psiquiatra Rebelde, que vocês podem adquirir aí nas livrarias. É um livro belíssimo, muitas imagens por ele. Na verdade é uma fotobiografia, né, e onde o Luiz teve uma sacação muito bacana. Ele pegou somente trechos de entrevista dela, ou seja, a fala coloquial dela. Então, a Nise falando sobre o seu trabalho de uma forma coloquial, objetiva, direta, não de forma literária, o que torna o livro muito agradável. Bom, inconformado, então, a Nise abre os ateliês terapêuticos, né? Chegou a ter 14 oficinas, mas desses ateliês, a pintura e a modelagem assumiram uma posição peculiar. Primeiro porque ela observava que os pacientes que frequentavam essas oficinas tinham melhoras muito grandes e muito rápidas. Era assim uma mudança muito óbvia. E em segundo lugar, porque a produção desses ateliês se revelou de uma maneira muito interessante. Era grande a produção, era uma produção bacana, e a Nise tinha ao seu lado o artista Almir Mavinier, que também morreu recentemente, no mês passado, e que também ajudava ela, né, nessa condução dessas atividades. Os ateliês revelaram artistas, como a gente mostrou aqui, como o Nídio, como o Rafael, que vocês conhecem, vários deles aparecem no filme, como o Carlos Pertuis, também, que é um ser fantástico. E essa produção, né, levou a Nise a desenvolver o estudo científico das imagens. Aqui nós chegamos num ponto fundamental para compreender um dos grandes alicerces do trabalho da doutora Nise. A gente pode dividir o trabalho da Nise em dois grandes alicerces. Sobre esses alicerces vão vir colunas que eu vou falar depois. Os dois grandes alicerces são, primeiro, o método terapêutico. A doutora Nise tem um método terapêutico e o resultado, como resultado desse método, a produção que resulta desse método, ela tem também um método de estudo científico, um método de leitura sobre essas imagens. Nós temos trabalhado nesses últimos anos sobre esse método, eu vou falar um pouco mais na frente. Então, o estudo científico das imagens é um grande diferencial do trabalho da doutora Nise face aos outros estudiosos do assunto. Sim, porque o trabalho da doutora Nise não é o único. É uma das coisas que a gente sentiu falta logo que começamos essas pesquisas, né, sobre a coleção que ela organizou, foi justamente a falta que existia de conhecimento nosso sobre a relação que tinha entre o trabalho da doutora Nise e o trabalho da psiquiatria e do estudo das coleções feitas por pacientes de hospitais psiquiátricos no restante do mundo, porque o trabalho da Nise não caiu do céu. A Nise é uma cientista, uma estudiosa, então existe um percurso, existe uma trajetória,
existe uma fundamentação teórica e um caminho que a Anísia escolheu seguir dentro do campo de estudo dela. E isso a gente tem que compreender, tem que conhecer para poder compreender realmente de que nós estamos falando. O estudo científico da Anísia levou ao encontro com o Jung. Em 1954, a Anísia escreve para o Jung e, na verdade, pode deixar essa foto aí mesmo. E o Jung tinha tido contato com o trabalho do museu já em 1950, como nós vamos ver lá na frente. A Anísia entra em contato com o Jung e, a partir desse contato aí, a Anísia ela consegue estabelecer vamos dizer assim, um arcabouço teórico potente para poder compreender o trabalho, para poder compreender as imagens que surgiram no ateliê. Porque essa era a dúvida dela, ela já vinha estudando, pesquisando há algum tempo, procurando junto a história da arte, ela já tinha olhado algumas coisas da literatura, ela via que encontrava paralelos, né, da história da arte, sobre essas coisas que apareciam, mas ela não entendia muita coisa, né? Por exemplo, a questão das mandalas era uma delas, porque a psiquiatria dizia que esses seres que estavam passando por esses transtornos, eles eram pessoas sentidas, pessoas partidas, né? O próprio nome diz isso, esquizofrenia, né? Esquizo, cisão, frenes, pensamento. Então, a cisão do pensamento que é a característica dessa doença. Então, como é que pessoas que são cindidas, partidas, poderiam produzir obras que representam a unidade e que encontram paralelos, né, em imagens que representam a unidade do divino e do sagrado, no caso as mandalas orientais. Então ela encontra no Jung uma explicação para o surgimento dessas mandalas. O Jung vai dizer que essas mandalas são tentativas, né, da psique de restabelecer um equilíbrio que foi alterado. Então ele diz que assim como o corpo, né, quando o seu equilíbrio é alterado, ele desenvolve, ele promove defesas. Então, se uma bactéria, uma coisa qualquer invade o seu organismo, né, um anticorpo vai combater, uma febre vai combater, enfim, o corpo tem suas defesas instintivas. Do mesmo modo, a psique também, quando o seu equilíbrio é alterado, ela desenvolve processos de ir contra esse estado de desorganização de caos. E a configuração de mandalas, então, seria a representação visual desses processos de reorganização. Isso trouxe um novo horizonte para a terapêutica da doutora Anísia, porque isso significava a existência de um processo de autocura. Ora, se existe um processo de autocura, então a tarefa do terapeuta será permitir construir um ambiente propício para que esse processo de autocura possa acontecer, se desenvolver e se potencializar. E foi isso, para isso que ela dedicou toda a sua vida. E isso está baseado no método terapêutico da doutora Anísia, está baseado basicamente no processo de autocura. Bom, a coleção organizada por Anísia, né, e os ateliês acabaram resultando na fundação do Museu de Imagem do Inconsciente em 1952. Isso foi um passo fundamental para que a Anísia pudesse preservar a coleção, preservar o seu trabalho e ter uma instituição sólida no sentido de desenvolver pesquisas que fossem se superpondo, que fossem se desenvolvendo. A gente vê no mundo inteiro as coleções foram dispersas, foram dilapidadas e os trabalhos não tiveram sequência. Por quê? Porque eles não tiveram a visão que a Anísia teve de escolher a instituição museológica como repositório para o seu trabalho. Quando a Anísia fez essa opção, ela garantiu não só a sobrevivência do seu trabalho e da coleção, como o desenvolvimento desse trabalho, o estabelecimento realmente de uma coisa. Não é à toa que hoje nós estamos aqui reunidos falando, eu estou falando com vocês. Se não existisse museu, nada disso estaria acontecendo. Então o museu hoje tem 450 mil obras, das quais 128 mil obras são tomadas pelo IFAM, e nós estamos vendo alguns aspectos do museu, a fachada ali embaixo, e à direita a reserva técnica, né, de telas de papel, e em cima nós temos uma foto histórica onde aparece o Emílio, no primeiro plano, pintando, lá atrás tem o Fernando, a Adelina, pintando ao ar livre, num lugar próximo ao museu. E o museu hoje está sob a administração da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, uma situação extremamente difícil e grave. Bom, então, como eu falei para vocês, o trabalho da doutora Anísia não é uma coisa que caiu, uma fruta que caiu do pé e apareceu, não é um aparecimento assim
história da psiquiatria, dentro da história da arte, um movimento que atingiu o mundo todo e da qual a Anísia não só fez um papel importante, que ainda não foi devidamente verificado, né, muito subestimado, como em muitos aspectos a Anísia foi extremamente pioneira. Por exemplo, na fundação do museu, né, a gente vê que o primeiro museu que vai se dedicar a esse tipo de arte, de expressão, só vai acontecer em 1972, na Suíça, quer dizer, 20 anos depois da Anísia. Então, nós tivemos ao redor do mundo coleções, volta lá, por favor. Nós tivemos ao redor do mundo coleções importantes, né, que foram formadas basicamente dentro da mesma época, final do século XIX até meados do século XX. Então, a gente escolheu as coleções mais importantes para verificar o que realmente as pessoas estavam querendo fazer com essas coleções, como que elas foram formadas. Então, escolhemos essas 4 coleções aí. Tem mais uma coleção, que é a coleção Adamson de Londres, que não foi colocada nessa lista, mas ela é muito importante porque foi uma artista que começou em 1946 no Hospital de Londres e é considerada pelos anglo-saxões como uma das proto-histórias da arte-terapia desses países, esse trabalho do Adamson. Mas essa coleção estava muito abandonada e agora que ela está sendo retomada, então não foi objeto de estudo. Bom, a coleção Prince Horn, não podemos passar. A coleção Prince Horn, ela fica em Heidelberg, na Alemanha, nessa clínica aí, onde trabalhou o professor Kraepelin, que foi quem cunhou o termo demência precoce. Demência precoce era um termo utilizado pelos psiquiatras antes do termo esquizofrenia, que foi implantado pelo Loiker. O que o Kraepelin queria dizer com isso? Queria dizer que a loucura, na verdade, era um estado de demenciação, vindo já um conceito de degeneração que o Morel tinha trazido, né, para a doença mental, que a doença mental seria um processo degenerativo do cérebro, né, assim como outras funções do corpo. Então seria como uma senilidade antecipada. Então daí o termo demência precoce, né, a pessoa ficava demente, senil antes do tempo, né, já que a esquizofrenia acomete geralmente durante a juventude. Bom, o Prince Horn era um crítico de arte, também estudante de medicina e músico, também foi convidado para organizar essa coleção. Então ele escreveu cartas para hospitais da Europa inteira, pedindo obras de pacientes, porque desde já o meados do século XIX, os psiquiatras viam que vários pacientes desenhavam espontaneamente, guardavam seus desenhos, e esse desenho muitas vezes iam parar dentro dos prontuários deles, né? Alguns psiquiatras começaram a se interessar e viram que aquilo tinha algum valor, tinha algum interesse. Então, o estudo das imagens começou aí por causa desse interesse dos psiquiatras. Reunida essa coleção teve uma importância muito grande. O primeiro fato que eu vou narrar sobre essa coleção é a utilização que foi feita com ela pelos nazistas. Quando os nazistas chegaram ao poder, o Hitler, a política cultural, né, do nacionalsocialismo classificou as formas de arte contemporâneas e modernas da época como arte degenerada. Então ele fez essa grande exposição, está ali em alemão, arte degenerada, onde eles faziam apresentação de obras de artistas modernos, Braque, inclusive o nosso Lazar Segal, ao lado de pinturas da coleção Prince Horn, para mostrar como que eram parecidas, então, para provar a degeneração dos artistas normais, vamos dizer. Tá vendo? Esses caras ficam igual os dois, então eles são dois também, são pervertidos, são isso, são aquilo. E é muito engraçado, né? Porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, 5 anos, 6 anos atrás, tudo isso me parecia coisa da história, lá do passado, né? Eu estava fazendo uma pesquisa histórica e eu fui ficando assim, impressionado como que esses conceitos não só estão muito vivos, como eles estão aí no dia a dia, né? Nós tivemos recentemente no Brasil, né, uma invasão lá em Porto Alegre de uma exposição, né, por grupos de extrema direita que fecharam a exposição do Santander, chamada Queer Museum, que a exposição está agora no Rio de Janeiro, e inclusive pessoas que estão ligadas ao próximo governo já usam esse termo arte degenerada, que precisamos colocar um ponto final nessas exibições, enfim. Então é um conceito que veio da psiquiatria, né? A degeneração é um conceito psiquiátrico que veio da psiquiatria e foi absorvido, né, pela política, pelo Estado de Hitler para poder
fazer censura à arte. Então nós temos aqui, por exemplo, o catálogo, vocês podem ver obras de pacientes da coleção Prinzhorn e obras de artistas. Naquela época os artistas eram muito influenciados pela coleção Prinzhorn, porque quando ela surgiu, quando foi publicado o livro sobre ela, foi assim um escândalo, todo mundo ficou impressionado, porque ninguém conhecia esses trabalhos. Então Picasso, Max Ernst, Chagall e vários pintores do movimento dadaísta, o movimento surrealista, o movimento do expressionismo alemão foram imensamente influenciados por essas obras. Então eles passaram a se inspirar nas obras dos loucos, tentavam até imitar as obras, então era muito fácil fazer essa comparação, né? Porque realmente era uma fonte de inspiração, eles estavam em busca de uma coisa nova, de autenticidade, espontaneidade, tudo aquilo que a arte acadêmica exaurida já não podia mais oferecer, né? Estava cansado, aquela coisa de paisagens, de modelo vivo, de não sei o quê, né? Enfim, então aí é um aspecto da exposição, podemos passar, pode adiantar mais um. Temos entre duas obras fantásticas da exposição, vai ser o Joseph Foster. A última notícia que nós temos desse criador fantástico foi que ele foi levado para um campo de concentração, possivelmente ele morreu lá, porque os doentes mentais, assim como outras minorias, eram condenadas à morte no regime nazista. E a próxima obra também do Brendel, esse nós temos certeza que ele foi executado pelos nazistas por ser um doente mental. A próxima coleção é mais leve, tá, gente? Aí foi um artista que organizou, é o Jean Dubuffet. O Jean Dubuffet era um pintor também inconformado com a arte tradicional, e ele começou a se interessar por tipos de pessoas que produziam obras de arte que não estavam inseridas no campo formal da arte. Então, médicos, loucos, ermitões, refratários sociais, todo tipo de marginal, ele começou a juntar, fez uma coleção importantíssima, e que essa coleção está hoje na cidade de Lausanne, na Suíça, o tal museu que eu falei para vocês que abriu em 1972. É uma coleção belíssima, muito importante, que tem um acervo riquíssimo. A gente pode ver aqui a definição que o Dubuffet faz de arte bruta, como eu falei para vocês. São desenhos, pinturas, enfim, criações que apresentam esse caráter espontâneo e fortemente inventivo, e que tem por autores pessoas obscuras, que são estranhas aos meios artísticos profissionais. A França tem se apegado muito a esse conceito de arte bruta, embora na Europa e no restante do mundo esse conceito o nome que tem se utilizado mais é o de arte outsider, né? E outros não querem usar nome, e outros nomes, essa coisa de rótulo é sempre muito complicada, mas a gente sabe que é uma expressão diferente, que ela não é uma arte como outra qualquer, e essa necessidade, né, de diferenciar a origem que faz essa arte muitas vezes nos leva a essa necessidade de realmente colocar um rótulo, mas isso não tem importância nenhuma. Dentro dessa coleção destaca esse desenho do brasileiro Albino Braz, que foi no Hospital de Juqueri, em São Paulo, e que Osório César, que era responsável pela coleção, doou vários desenhos para vários colecionadores na Europa. A outra coleção é do Hospital Santana de Paris. Ela nasce desse evento aí, o primeiro Congresso Internacional de Psiquiatria, que aconteceu em Paris em 1950. Então, eles organizaram uma exposição de coleções do mundo todo, inclusive do Brasil. O Brasil teve exposição da coleção da Nise, da coleção do Osório César do Juqueri, da colônia Juliano Moreira no Rio, e mais uma da coleção do ateliê do professor Mariano, também de São Paulo. Então, nessa época que estavam começando os ateliês terapêuticos, especialmente nos Estados Unidos, existia já uma onda muito grande de ateliês. Foi a época que realmente começou assim, uma tentativa da psiquiatria de compreender um pouco esse universo, né, dessa expressão. E o Dr. Volmar, que foi o organizador, criou então a Sociedade Internacional de Arte Psicopatológica, da qual a doutora Luiz é fundadora, muito embora ela desde o início nunca concordou com esse termo de arte psicopatológica, e foi aí a partir dessa sociedade de arte psicopatológica na França. Hoje é a Sociedade Francesa de Arte Psicopatológica e Arte Terapia. Bom, hoje essa coleção já tem um status de museu, e aí eles ocupam algumas instalações um pouco acanhadas no subsolo do hospital, mas tudo muito digno, muito bem feito e muito bonito as exposições do Hospital Santana.
E eu destaco mais uma vez o desenho do Albino Braz, que serve de capa para o catálogo da coleção, né? O Albino Braz é admirado por todos, impressionante. Bom, seguindo adiante, destacar para vocês que no Brasil o pioneirismo na utilização de pintura, né, para os pacientes do hospital de uma forma sistemática, né, que a gente conhece, pelo menos que nós temos testemunhos e documentação, é o professor Dr. Osório César no Hospital do Juqueri, em São Paulo. Ele, na década de 20, ele começa a fazer a coleção, tem esse exemplo belíssimo da Aurora com o Senhor dos Santos, e o Osório César foi também responsável pela primeira exposição aqui no Brasil de obras de pacientes, que foi essa exposição aí que aconteceu junto com Flávio de Carvalho e de Cavalcante no mês dos loucos e das crianças, em 1933. O mundo nem estava pensando ainda em fazer, a não ser na Alemanha, que já tinha acontecido algumas exposições da coleção Prinzhorn, nenhum museu do mundo tinha ainda feito exposição de obras de lobos, só em hospitais, né? Então é um pioneirismo fantástico. E o Osório César vai acabar escrevendo um livro sobre isso. Bom, eu botei aquela obra da Adelina porque era para vocês descansarem um pouco, porque aí vai ter coisa pesada de novo. A gente vai voltar para a psiquiatria. A obra da Adelina maravilhosa. A Adelina era uma pessoa que ela era tão agressiva, que os enfermeiros tinham que colocar a comida dela por debaixo da porta, né, do isolamento onde ela ficava. E eu conheci a Adelina, assim, se eu faço um retrospecto da minha vida, poucas pessoas, ou talvez ela seja a pessoa mais doce que eu já conheci em toda a minha vida. A Adelina dedicou os anos da vida dela a fazer flores de papel, ela decorava o museu com grandes acácias e coisas maravilhosas, e era essa finura, delicadeza de pessoa, né, que foi resgatada, que foi por esse trabalho, né, maravilhoso dessa mulher, que é a doutora Elise, e sua equipe, né, que, como a própria Elise diz, ninguém faz nada sozinho. Bom, vamos voltar aqui. Agora, essas imagens, elas reunidas em coleções, com o objetivo de que a psiquiatria tinha um objetivo. O objetivo dos psiquiatras, inicialmente, era tentar estabelecer diagnósticos a partir da imagem, ou seja, pegar as imagens e olhar e isso auxiliasse ele no estabelecimento de diagnóstico. A gente não pode esquecer que a psiquiatria é uma das últimas ramos da medicina, né, e ela se esforçava para ter uma epistemologia, para ter uma base teórica que as outras disciplinas da medicina tinham e a psiquiatria não tinha, né? Então, foi fortemente influenciado, pensamento psiquiátrico, por esse livro que foi escrito pelo Lombroso, né, que é bastante conhecido, que é O Homem de Gênio. Nessa época do Lombroso, o que acontecia? Existia uma pseudociência que se chamava patografia, que consistia em pegar a obra de grandes artistas, sei lá, Van Gogh ou qualquer pessoa assim, e a partir da obra deles apontar dentro da obra os indícios de doença, de perversão, de desvario, enfim, de degradação moral, especialmente eles adoravam essa coisa de degradação moral. Então, essa fotografia e esse livro ficou tão famoso que criou essa história de que o gênio, né, a pessoa genial, ela na verdade é uma pessoa um pouco doente, vamos dizer assim, né, que na verdade que essa genialidade é fruto de um estado patológico, né, e criou isso tão forte, ficou que até hoje no imaginário, né, popular existe essa relação de que todo gênio é meio doido, que todo doido é meio gênio, que não tem nada a ver, existe doido gênio, existe doido burro, existe doido de qualquer jeito, né, igual todas as pessoas comuns, e da mesma forma os gênios também, são pessoas diferenciadas, são pessoas especiais, elas não são doidas, não é uma coisa, mas enfim, que não tem nenhuma relação. Bom, mas então era essa a visão. E ele reuniu uma coleção enorme. O Lombroso, ele achava, por exemplo, que os homicidas, que os ladrões, eles deviam ter características físicas que seriam possíveis de identificar. Então ele pesquisava isso, a forma do nariz, né? O cara tem um nariz meio assim, então ele vai ter esse ladrão, não sei o quê. Por aí, né? E evidentemente que isso hoje não é mais considerado, mas a história, né, está aí seguindo, que é para a gente não repeti-la, né? Não
fazer. E hoje nós vemos movimentos psiquiátricos tentando, né, de uma certa maneira, retroceder, né, nos avanços que se tem no conhecimento, da ciência, da terapêutica, né, para satisfazer seus lucros, ou enfim, suas associações. Eu não sei bem como é que é isso, porque não é o meu campo, né? Então vou me ater aqui aos possíveis. Então o Lombroso, ele fala isso aí, que é uma grande besteira, e nem vou ler tudo, porque senão daqui a pouco o meu tempo vai estar estourando. Vamos seguir. Eu falo para você que na época do Lombroso já tinha outros psiquiatras que pensavam diferente. Por exemplo, esse psiquiatra, o Paul Simon, que era amigo, inclusive, do Lombroso, ele falava assim: não, o desenho de um certo número de alienados, que é o termo usado na época, não podem ser considerados como expressão de doença. Essas produções não tem nada aqui. Ele cita o exemplo dele, dos doentes dele, e é muito interessante, porque no final dessa citação, o Simon vai dizer assim, sobre um dos dois doentes faz parte dessa categoria. Só para satisfazer o seu gosto, que ele desenha, e desenhando ele não delira. Esse é muito interessante, né? É assim que ele está falando inadvertidamente, né, do valor terapêutico, né, que o desenho exerce na vida desse indivíduo. Isso ainda estamos falando do século XIX. Então, nós tínhamos essas duas correntes. Um outro aspecto também da leitura de imagens de pacientes mentais é porque a justiça, ela reclamava cada vez mais um discernimento na hora de condenar as pessoas. Por exemplo, essa pessoa vai para o manicômio, ou vai para o hospital, ou ela vai para a cadeia. Quem que vai decidir isso? Bom, o juiz vai decidir isso baseado geralmente em laudo médico. Então, os médicos, como o Tardieu, nesse livro, Estudo Médico Legal da Loucura, ele vai utilizar os escritos e os desenhos e as produções dos loucos para provar ou não a inocência deles em casos jurídicos, né? Então, aí visto do ponto de vista legal. Mas o Tardieu foi responsável pelo primeiro desenho de um louco publicado em 1872, que é esse desenho maravilhoso que o seu autor chamou de A Alma da Terra. E ali no centro vocês podem ver a Madame H, como eles chamam, e que esses sutis linhas que saem, né, da cabeça da Madame H são eflúvios aromáticos magnéticos. O Tardieu achava isso uma loucura, né? Eu acho poesia pura, né? Mas enfim, ele foi responsável por essa façanha desse primeiro desenho publicado. Bom, o que nós vemos aí então, né, no campo da psiquiatria, é o que o Ellenberger, que escreveu um livro fantástico chamado Descobrimento do Inconsciente, um livro muito bem escrito, muito lindo, e eu pretendo lê-lo todo um dia, porque ele deve ter mais de 1.200 páginas, então eu li por muito pouco. O Ellenberger, ele classifica a psiquiatria em duas correntes, e isso eu acho que é muito importante para vocês do campo da arte-terapia. Uma que chama-se corrente dinâmica e a outra corrente não dinâmica. Para o Ellenberger, a corrente não dinâmica, ela está preocupada com a doença. Então, para essa corrente, o importante é diagnosticar, classificar, verificar. Então, tudo que se refere ao escopo da doença interessa para essa corrente. Então, aí nós temos esses casos, o Lombroso, o Tardieu, essa corrente aqui, né? E por outro lado, nós temos a psiquiatria dinâmica. Para a psiquiatria dinâmica, o que interessa é o paciente, é a cura. Então, essas pessoas estão mais interessadas nos processos terapêuticos e nas vivências e nas expressões dessas pessoas. A psiquiatria não dinâmica, ela não tem assim uma base, vamos dizer, de tradição, né? Ela é uma coisa que surge com o surgimento da ciência, né? Com o positivismo, é uma coisa que vem do positivismo, é uma coisa da taxonomia, da classificação. Já a psiquiatria dinâmica, ela tem uma extensa história na tradição humana, que vem da medicina popular, que vem do xamanismo, que vem do curandeirismo, e que vai resultar na psicanálise, né? E por que não dizer também na arte-terapia. Então a doutora Luísa da Silveira evidentemente se inscreve nessa corrente dinâmica, e isso era uma necessidade muito grande que eu tinha dentro desse trabalho, dentro da análise dessas leituras, de saber quem era o quê, né? Como separar, vamos dizer, o joio do trigo.
Bom, então nós tivemos aí, a partir do começo do século XX, vários autores que se dedicaram a abordar o trabalho, né, a expressão espontânea feita pelos loucos de uma forma não psiquiátrica. Ele, muito interessante, esse cara, Marcel Rejard, ele na verdade é um psiquiatra que se chama Paul Menier. E ele, quando ele escreve coisa psiquiátrica, ele usa o nome Paul Menier. Quando ele escreve coisa só abordando sobre o lado artístico, ele usa o nome Marcel Rejard. Né? Então, ele fez esse Arte dos Loucos, o desenho, a prosa e a poesia, que é um livro muito legal, porque ele fala o tempo todo somente verificando as qualidades estéticas, as construções, a estruturação, os paralelismos entre esse tipo de expressão e a expressão infantil, ou a expressão mais arcaica das outras eras, das outras civilizações. É o primeiro trabalho nesse sentido. Depois nós vamos ter o livro fantástico do Prince Horn, que eu falei para vocês, que foi o livro que influenciou todos os movimentos de vanguarda da Europa no início do século XX, né? Que ele tem esse nome estranhíssimo, Geisteskranke, que significa, não sei, mas assim, a tradução inglesa diz o artístico na doença mental, que não é isso que ele quer dizer, e a expressão francesa diz expression de la folie, quer dizer, expressões da loucura, que também não diz nada. Na verdade, o Prince Horn usa esse Geisteskranke, que é doente mental, ele usa o Prince Horn usa o conceito de configuração, ele não usa o termo arte, ele não se refere à arte em momento nenhum, ele usa o termo necessidade de configuração para estudar a produção dos seus pacientes. Então, esse livro foi muito importante. Depois desse livro, a gente vai ter uma contribuição do Osório César, que não apareceu aí. Em 1929, o Osório César vai escrever um livro no Juqueri chamado A Arte dos Alienados, que é um livro muito importante também, onde ele faz um pouco uma leitura como Marcel Rejard, um pouco uma leitura meio freudiana, porque ele tinha algum conhecimento de psicanálise. Né? Mas aí a gente só vai ter realmente uma contribuição consistente em termos científicos, né, da psiquiatria sobre essas obras, com os dois livros da doutora Nise, que é Imagens do Consciente e O Mundo das Imagens, que é esse aí. É fundamental a leitura desses livros. Qualquer pessoa que trabalhe com a criatividade, qualquer pessoa que trabalhe com a terapêutica ligada à expressão plástica, por qualquer pessoa que se interesse pela alma humana no sentido da relação afetiva, né? Porque os livros da doutora Nise, eles condensam essas experiências que ela teve no Museu de Imagens do Consciente de uma maneira muito clara, muito objetiva. A Nise escreve muito bem, não é difícil ler os livros dela. E ela tem uma interdisciplinaridade, você vai poder ver quantos conhecimentos, na verdade, são necessários para que a gente faça realmente uma leitura um pouco menos restritiva, né, da produção plástica dessas pessoas, quando essas imagens vêm do interior, do mundo interno. Né? A grande cruzada da doutora Nise foi na valorização do mundo interno, aquilo que está, um conteúdo que está dentro, que esse grande desconhecido que é o nosso inconsciente. Então a Nise, ela falava assim: eu não vou ficar prestando atenção no paciente do lado de fora porque ele está rasgado, porque ele está sujo, ou porque ele está com o cabelo todo desgrenhado. Eu não vou ficar olhando isso, eu quero saber quais são as riquezas, o tesouro que ele guarda dentro dele, né? Aquilo que pode ser. E ela tinha essa capacidade fantástica, né, de criar esses ambientes, né, e propícios para que esses tesouros pudessem acontecer. Bom, isso aí eu já falei. No campo da arte, engraçado, que se no campo da psiquiatria a gente chegou num beco sem saída, no campo da arte nós também chegamos num beco sem saída. Por quê? Porque o pessoal do campo formal da arte, e hoje isso é uma coisa muito forte na Europa, volta lá aquele slide. No campo formal da arte, você tem assim uma classificação tipo assim: não, gente, isso aqui é arte e pronto. Não tem que fazer delimitação nenhuma, não tem que fazer, não tem diferenciação, não é arte como qualquer outra. Se por um lado isso cria, vamos dizer, ele eleva essa produção, né, vamos dizer, ao mesmo nível, ao mesmo estado das contribuições e das produções dos campos formais da
arte, né, vamos dizer assim, uma igualdade de gêneros, né, se a gente pode usar essa liberdade. Por outro lado, a gente também dessemelhantiza aquilo que é diferente, né, porque se você trabalhou com um paciente com transtornos mentais, especialmente aqueles que vivenciam a experiência da loucura, fica muito claro, né, que essa expressão ela tem características peculiares, não só das pessoas que vivenciam esses estados, eu estou falando não só das pessoas que são institucionalizadas com esse diagnóstico, tá? Porque eu estou colocando aí todos os refratários sociais também, pessoas que realmente não se inserem, vamos dizer assim, né, no tecido da nossa normalidade, né, burocrática, administrativa do dia a dia, como eu, como você, como todos nós conseguimos. São pessoas que vivem à margem de um outro tipo de experiência, né, com o mundo, com o universo, com a sociedade. Então essas pessoas elas têm uma expressão que obedece a uma outra lógica da produção, ela não está voltada para um público, para um mercado, para um objetivo econômico, ou de distinção, ou de profissional, ou de artesania, e obedece também a uma outra lógica da sua construção, né? Ela não está diretamente, apesar dela ter uma ligação com a cultura, com o ambiente, com tudo, ela não tem uma ligação, vamos dizer, direta com um percurso, uma trajetória acadêmica, construída racionalmente, né, pelos campos formais, né, da nossa sociedade. Então, para isso, foram criados inúmeros tipos de rótulos para nominar essa arte. Arte margem, arte fora das normas, imagem inconsciente, arte psicopatológica, arte virgem, que é o termo criado pelo nosso Mário Pedrosa, né, que classifica a obra das crianças, dos índios e dos loucos, arte paralela, arte sem raiz, arte irregular, nova invenção, arte marginal, arte outra, criação franca, arte obscura. Foi tanto a arte que ela até já passou. Tudo bem, vamos descansar aqui. Otávio Inácio aqui é muito mais interessante a gente ver, né, do que falar, mas então a arte chegou a esse beco sem saída também. Então hoje o que nós vemos hoje são exposições de pacientes nos termos de exposições de obras de arte. Então bota uma moldurinha, pintura na parede, joga uma luz em cima, pronto, virou uma obra de arte. Será que realmente é isso mesmo? Será que essas obras foram criadas para isso, né? Qual é o direito que nós temos de nos apropriarmos dela e exibi-las como objetos, né, que nós sacralizamos, que nós consideramos como sacralizados nesse ambiente do museu, da exposição, né, que são os nossos templos modernos, né? Então, a Adriana Calcanhoto, ela, há uns anos atrás, era um artigo do Globo, ela falou isso, o manto do bispo do Rosário, que todos devem conhecer, que é uma coisa maravilhosa. O bispo teceu aquele manto durante anos da vida dele com o objetivo de ser enterrado com ele. Era o manto da apresentação, o manto com o qual ele ia se apresentar diante de Deus. E a Adriana Calcanhoto se pergunta, quem que tem o direito de dizer que isso não era para isso, tirar isso, desfazer o último desejo do cara, entendeu? Porque considerou isso como objeto de arte, sabe? Que direito nós temos de fazer isso? Então, essa é uma discussão que muitas pessoas não querem tomar, né? Mas ela está sempre latente, está sempre na ordem do dia, e as nossas pesquisas têm mostrado isso. Não existe um consenso sobre isso, não existem respostas fáceis, mas o que a gente percebe é o seguinte: a doutora Elisa Silveira, ela conseguiu transpor essa dicotomia entre arte e ciência, né, à medida que ela alcança um outro patamar de leitura das imagens. A leitura da imagem feita pela Lise não é uma leitura psiquiátrica, não é uma leitura diagnóstica, não é uma leitura, é uma leitura humana, uma leitura que ela faz na tentativa de descobrir processos que se dão dentro dos seres humanos como um todo, que no caso da loucura, eles aparecem de maneira mais, vamos dizer, mais à superfície, é muito mais fácil de acessarmos do que como nós, indivíduos comuns. Então, a Lise faz aí várias transposições. Primeiro, ela transpõe o estado de paciente, de pessoa rejeitada, excluída da sociedade, ao estado de mestre. A
A Nise fala, tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi com os pacientes na ateliê. E a Nise tem razão, porque a gente trabalha na ateliê há 30 anos, eu não sou terapeuta, mas eu estou quase todo dia na ateliê, em contato com os criadores da ateliê, os frequentadores da ateliê, e eu constato isso. É uma riqueza enorme, maravilhosa. Então, essas pessoas foram alçadas para um outro nível, não um nível de artistas, ou um nível de... São pessoas, alçadas a nível de pessoas mesmo, com tesouros e com uma ciência, uma coisa para nos trazer. Elas têm algo para nos ensinar. Né? Então, e essa leitura também, a Nise transformar essa leitura de imagem em uma leitura interdisciplinar, onde ela utiliza diversas disciplinas e acrescenta isso para um novo nível do conhecimento do próprio ser humano. Então, nós estamos verificando aquilo que está, tudo que está dentro de nós. Bom, vamos passar aí para ver o que a gente vai pular. Eu acho que não tem mais nada. Então é isso, né? Isso é uma foto de uma festa junina do que a Nise fazia. Você vê quando a Nise chegou naquele hospital horrível, com 1.500 pessoas largadas, com aqueles uniformes horríveis, presos dentro das enfermarias. Entendeu? E num lugar desse, uma pessoa como Nise, uma mulher pequena, franzina, e conseguir criar ambientes como esse. Então, o afeto é outra coluna que está ligada ao trabalho da doutora Nise. A doutora Nise diz que sem o afeto é impossível qualquer processo de cura. Né? E ela toma emprestado da química, né, o conceito de catalisador, para mostrar que o afeto é aquilo que potencializa e que aumenta a velocidade do processo de autocura. Então, sem a ponte do afeto, nada feito. Bom, então, para encerrar, já que eu falei na leitura das imagens, a Nise mostra nos livros dela o resultado desse processo, o resultado dessa leitura, né? Ela faz essa leitura, mas como foi que ela construiu esse método, isso permaneceu incógnito. E nós temos aqui no arquivo dela esse documento que se chama o Benedito, que é um documento inédito ainda, que ela colocou ali, um pequeno fichário relativo a obras sobre expressão plástica. Expressão plástica de psicóticos e algumas dicas para o Benedito. Quem era o Benedito? O Benedito era, a Nise perguntava quem será o Benedito que vai ter coragem de ler esses textos todos, né? Então, a gente reuniu um grupo de beneditos e estamos fazendo já há 2 anos, né? Já fizemos dois seminários de estudo da leitura das imagens. Na verdade, isso aqui é um guia de leituras que a Nise deixou por assuntos para a pessoa que quer se dedicar ao estudo das imagens. E a nossa intenção é publicar em breve esse guia, numa edição comentada com os estudos que nós estamos fazendo. Então, nós estamos tentando ler, pelo menos, os principais textos que ela indicou nesse guia, né? E um dos temas é dedicado à arte terapia. A gente vai ver no próximo, ali, está vendo a arte terapia? A Nise fala um texto de introdução, falando por que ela não classifica o trabalho dela como arte terapia, né? E depois ela vai dar uma bibliografia, vai fazer comentários. Evidentemente que isso é uma biografia que foi construída na década de 90, então há uma defasagem grande, né? Um dos nossos objetivos é tentar também fazer uma bibliografia anexa, né, das coisas que já foram produzidas nesses últimos anos. Então temos feito esse esforço, de consolidar o método terapêutico da doutora Nise, através do curso de formação que a gente está tentando implantar de qualquer maneira. E o outro é realmente esse estudo, a publicação e a divulgação desse guia de leitura de imagens, porque é fundamental, eu acho, a gente saber, né, como que a Nise construiu esse método, quais são as ferramentas que ela utiliza, que tipo de autores que ela leu, o que a gente precisa saber sobre esse assunto para poder ter uma visão mais clara dessa linguagem consciente, que é a linguagem das imagens. Bom, aqui eu termino a minha fala, né? Tem algumas imagens aí que são do acervo do museu. O museu continua vivo, hoje nós temos umas 40 pessoas no ateliê pintando. O Enio não vai ao ateliê todos os dias, mas ele continua produzindo, e nós temos hoje uma produção contemporânea maravilhosa. Tem pessoas fazendo trabalhos incríveis ainda hoje no museu, então o museu não ficou lá
no tempo da Nise. Temos toda a coleção histórica muito bem preservada, muito bem organizada, mas a coleção contemporânea, e o museu mantém-se vivo. Agora nós ganhamos um novo prédio, uma nova sede. Agora não temos funcionário, não temos dinheiro, não temos nenhum apoio, né, do governo. Então a Sociedade Amigos do Museu, que agora é presidida pelo Marco Luquezzi, que é o presidente da ABL, um grande amigo nosso, da doutora Elisa da Silveira, ele é o novo presidente da sociedade. Nós estamos aí reunindo um novo grupo, né, para que o museu realmente tenha um patamar de importância que ele cabe dentro da história do mundo dessas imagens, dessas coleções. Essas coleções você vai visitar lá fora, elas são consideradas patrimônio, são tratadas de uma maneira super especial, e todo o apoio, toda a estrutura melhor possível para essas coleções, né? E nós precisamos fazer isso também com nossas coleções aqui no Brasil, a coleção do Bispo, a coleção mesmo do Osório César de São Paulo está se organizando. Nós não temos dado valor adequado para essas coleções. A importância que esse museu tem para passar para a sociedade essa nova forma de encarar o que é saúde mental, o que é a importância da criatividade, da liberdade, do exercício da cidadania dentro de um processo de cura e de bem-estar no mundo. Isso é uma riqueza, um tesouro incalculável que nós temos aqui no Brasil e nós não podemos enterrar de maneira nenhuma. Então, eu convido vocês para visitar o museu, gastem um dia no museu. É uma experiência maravilhosa, sempre uma experiência impactante, e a equipe é muito pequena, mas sempre recebe os visitantes com todo carinho, e então a porta está aberta para você. Espero revê-los na próxima.